Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast De Frente Comigo. Que satisfação, que honra receber a sua audiência mais uma vez. Agora, se você caiu de gaiata aqui a primeira vez, não tem problema não. Eu quero te pedir um favor, aproveite e se inscreva nesse canal, é importante a sua inscrição, participe conosco, curta, compartilhe, é o que a gente pede sempre, viu? E se prepare que o conteúdo de hoje é muito importante, viu? Vamos falar de exposição de telas. Você tem costume de ficar muito tempo no seu celular, impregnado nas telas do celular? Hoje é comum, principalmente entre os jovens, as crianças e adolescentes. Isso é uma preocupação para mim que sou pai, para você que é papai e mamãe, eu tenho certeza que você está muito preocupado. Sem contar os perigos da internet, que está perigoso demais. Pra você ter uma ideia, eu tô aqui nesse podcast, eu trouxe meu filho. E sabe onde ele tá? Dá uma olhada nessa imagem, olha ali onde é que ele tá. Ei, Miguelzinho, ei, tudo bem, meu filho? Tá vivo? Pois é, esse é o Miguelzinho. E a rotina dele é sempre essa, enfiada no celular. Por mais que eu tente controlar, é difícil. Esse é o nosso assunto, com uma especialista na área que vai te explicar tudo. Fique comigo, se prepare. A partir de agora, é De Frente Comigo. E de frente comigo, como eu disse, tem uma especialista. Eu estou aqui com ela, Maíra Barroso, psicóloga e professora universitária. Maíra, obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço, Pablo. Tema importante, não é mesmo? Extremamente importante. Vamos Meu povo, orientar. foi difícil trazer essa profissional aqui, sabe? Porque a agenda da Maíra é uma agenda cheia. Mas graças a Deus eu trouxe no momento certo. Inclusive no momento que, além de trazermos esse assunto aqui para essa mesa de podcast, você vai estar conosco também na TV Alterosa tratando desse assunto. Que eu acho que é um assunto que você fala muito sobre isso nesse momento, né, Maíra? É um assunto sobre o qual me debruço há bastante tempo. Pacientes, né, que chegam até a mim, que precisam de cuidados, pais que precisam de orientação nesse sentido. Então, já tem aí alguns anos, né, dedicados a essa especialidade. Eu já vou logo começar perguntando, e é uma dor que eu tenho, uma dor no sentido de dificuldade de criar filho hoje em dia, competindo com os meios digitais. Dizer que os pais afastam os filhos que não dão o celular é mentira, porque é muito mais fácil. Esse é o caminho do mal, vou dizer assim, porque hoje os pais, entregando o telefone na mão do filho, ele fica quietinho ali, deixa todo mundo em paz. Começa por aí, né, Maíra? Essa falsa sensação de segurança que as telas dão, no sentido de que meu filho está no quarto, então ele está protegido. Né? Ele não está na rua, não está na pracinha, não corre nenhum risco ali, né, em público, porém, os filhos estão muitas vezes completamente desprotegidos e à mercê tanto do excesso quanto determinados tipos de conteúdos que são nocivos. Muito, né? Na verdade, como eu disse, tá no restaurante, aí você põe o celular, é um cala-boca que você dá na criança. E às vezes a criança é tão novinha e a gente ainda fica encantado, olha só, geração já é do celular, como é que ela já pega, já sabe? Porque é muito fácil viciar nesses conteúdos, né? É verdade que temos uma geração que já nasceu no ambiente digital, né? Temos aí gerações de pais completamente analógicos, criando filhos num universo completamente digital. Porém, me parece, né, que a questão é aprender ou entender o que fazer, como fazer, em qual medida, porque também praticamente, é claro que é desejável, mas é praticamente impossível evitar 100% de telas. Inclusive, algumas escolas têm os tablets, computadores, enfim, a tecnologia ela precisa ser usada positivamente, de forma construtiva e não de forma destrutiva e adoecedora, como a gente tem visto. E aí a gente vai empolgando. E isso é o exemplo, como diz, né? O pai cria com exemplo. Os próprios pais também ficam ali usando, o que é inevitável, né? Exatamente. Tá, mas não vamos demonizar também o uso, né? Não. Que eu acho que a proposta aqui não é essa. É o uso responsável. Vamos falar do uso responsável. E o que eu só aprendi agora, eu vou ser bem sincero, você viu ali, meu menino com 10 anos de idade, agora eu tô domando ele e controlando o tempo. Porque tirar também desse meio digital não é o caminho, não, né? Então, nós temos algumas recomendações. Então, por exemplo, até 2 anos de idade, recomenda-se evitar o uso de telas. Tá? TVs, tablets, celular, porque temos um cérebro em pleno neurodesenvolvimento da linguagem, cognição, atenção, memória, motricidade, desenvolvimento motor.
E quando você priva a criança de explorar o ambiente, de ter interações reais com outras crianças, com adultos, né, de brincar. O brincar é extremamente importante para o desenvolvimento do cérebro infantil. Então, até os 2 anos de idade, a gente não recomenda. Então, é evitar. Né? A partir daí, um uso extremamente moderado, limitado e monitorado. Então, para crianças menores, a gente não recomenda, por exemplo, o uso da internet. No máximo ali um tempo de TV, 30 minutinhos, com um conteúdo que seja selecionado adequado para a faixa etária. Então a gente vai introduzindo, o ideal seria introduzir o acesso às tecnologias de forma progressiva, gradativa, adequada, adaptada e não irrestrita, como a gente vê. Agora você falou não internet para essa introdução, mas a internet é a opção que ele tem para ver muitos conteúdos, para acessar os vídeos. Eu acho que vai ficar limitado, né, talvez. O que você acha? Se for talvez com um controle bastante acirrado, a gente pode até encontrar, né, na internet ali algum conteúdo que seja possível, adequado. O que eu digo é a internet no sentido de rede social. De acesso. Né? Acesso, exatamente. Acesso a plataformas, jogos online, porque nem sempre a criança está jogando com outra criança. A internet ela não foi pensada para crianças e adolescentes, muito menos para crianças. Né? Então, muitas vezes a criança está ali no Roblox, que é um joguinho super, né, em alta hoje em dia, e ela está ali numa call, como eles chamam, né, jogando, conversando, e talvez do outro lado possa ser um adulto mal intencionado, por exemplo. Vamos falar desses perigos virtuais, que é um tema muito importante para ser dito, que eu quero inclusive aprender também, e eu entendi quando você fala do acesso ilimitado aí, que a internet é perigosa. Mas segura que eu tenho que dar uns recados rapidinho aqui. Ok. Meu povo, já viu que a chapa tá esquentando, viu que são assuntos importantes, por isso eu quero a sua audiência, permaneça aí conosco, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se puder já vá lá embaixo na setinha, mande pro seu grupo de família, para aquele amigo seu que tem menino novo, que joga o celular na mão e vai ficar tranquilo. É importante que ele assista esse episódio, tá bom? Então, daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas antes, deixa eu agradecer aqui, em especial, um grande patrocinador e amigo, que é o Luiz da Pampulha Consultoria. Meu povo, olha só, você já conhece a Pampulha Consultoria? A Pampulha Consultoria é uma empresa especializada em te ajudar. Como assim, Paulo, especializada em me ajudar? Ó, você sabia que você pode ter financiado um carro? Você financiou um carro, beleza, assinou lá tudo direitinho, emocionou. Só que, na verdade, você comprou um. Você pode estar pagando 2. Chamada taxas abusivas. A Pampulha Consultoria pode fazer a revisão do seu contrato. Se identificado que tem taxa abusiva, com certeza você tem direitos a receber. Ó, o banco tá te ligando, porque é normal, a vida da gente embola às vezes, a prestação embola. E aí o banco te ameaça, ó, vou buscar o carro, vai dar busca e apreensão. E aí você não faz nada? Meu filho, esse é o grande momento que você tem que procurar a Pampulha Consultoria para que ela resolva antes que o oficial de justiça bata na sua porta e leve seu carro na frente da sua família. Opa, mas já levaram meu carro, tem problema não. A Pampulha Consultoria consegue ir atrás para você e fazer sua defesa, mas você precisa ligar. Já anota esse telefone que tá na sua tela. Eu indico a Pampulha Consultoria porque é uma empresa de confiança. Não adianta você buscar na internet não, que lá, meu filho, tem empresa praticando golpe por lá também. Mas antes de você tomar a decisão, eu quero compartilhar com você um testemunho de um cliente da Pampulha Consultoria que deu resultado para ele e pode dar para você também. Coloca aí na tela pra gente, Léo. Aí, Luiz, acabaram de me devolver o carro aqui, a galera do pátio aí, ó. O carro, do jeito que eles pegaram lá em casa, eles me devolveram, ó, tudo certinho. Muito obrigado aí, viu? Pampulha Consultoria aí, ó. Estão de parabéns pelo trabalho aí. Valeu demais. Eu acabei de pegar aqui o papel da busca e apreensão, ó. Valeu! Que coisa boa, já não tem mais nada para falar. Agora seu papel é ligar na Pampulha Consultoria e garantir que vai ser atendido por uma empresa de confiança. Eu assino embaixo, tá bom? Deixa eu aproveitar aqui e agradecer também ao Odonto Araújo, mandar um grande abraço para minha amiga Patrícia Bertz. A Patrícia Bertz, inclusive, eu tive lá nessa semana, fiz uns botox, tem que ver, Maíra. Tô fazendo botox, tô cuidando da estética também. Lá no Odonto Araújo, você cuida da sua saúde bucal e você, homem também, tem que se cuidar. Você cuida também da sua estética lá com a
turma toda da Patrícia Bertz. Na verdade, a família dela cuidando da sua. Fica na Rua Tamóis, 1200, ali no centro da capital, tá? 12º andar. Essa é a minha indicação para você. E para fechar, não menos importante, deixa eu falar aqui da Brasil Sustentabilidade. A Brasil Sustentabilidade é uma empresa especialista em cuidar do meio ambiente. Ela faz negócios cuidando do meio ambiente. Se você tem sucata de lixo eletrônico aí, a Brasil Sustentabilidade compra na sua mão. Você tem uma empresa cheia de computador, velho, você não sabe para onde mandar. Ô meu filho, tá aqui, ó, Brasil Sustentabilidade. Outro dia, eu tava acompanhando o Instagram da Gabi Listmaia, que é da Brasil Sustentabilidade. Ela tava negociando perfis, aqueles ferros de obras e tal. Olha só, se você também tem isso para vender, a Brasil compra na sua mão. Um abraço, meu querido Anderson Alves, Gabi Listmaia e a toda a turma da Brasil Sustentabilidade. Ainda hoje nesse podcast eu vou mostrar para você um vídeo institucional para você entender a estrutura dessa empresa, que não tá só aqui em Minas não, tá espalhado pelo Brasil inteiro. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem por aí, tá bom? Agora joga para cá. Vamos voltar aqui que eu quero falar do perigo que a internet circula. Não vamos falar da exposição de tela, mas você me chamou atenção, doutora, quando fala dos perigos aí, o acesso. E uma palavra que você usou no nosso bate-papo em off aqui foi estupro virtual. Sim. Menina, isso me assustou demais. O que seria estupro virtual? E é assustador mesmo. Falávamos, então, né, do que é recomendado para crianças até 2 anos, crianças maiores e pré-adolescentes e adolescentes têm sido expostas, principalmente meninas, a uma modalidade de crime que acontece na internet, geralmente em plataformas que não têm nenhum tipo de moderação, então qualquer tipo de conteúdo ilícito que role ali dentro não é mediado, não é derrubado, não é, enfim, monitorado. E muitas meninas acabam entrando nessas comunidades, nesses servidores virtuais e são, de certa forma, aliciadas, enganadas ali, geralmente por um adulto mal intencionado, um predador, né, Paulo? Que muitas vezes se comunica como se também fosse um adolescente e vai, de certa forma, seduzindo essa adolescente até que ele pede que ela faça algo, que ela mande fotos, por exemplo, e que ela, a partir dessas fotos, que ela faça algo como se cortar, Nossa. Como introduzir objetos no próprio corpo, maltratar uma irmãzinha, um irmãozinho mais novo, fazer alguma crueldade com algum animalzinho, né? Ou se mutilar com o nome ali do agressor. Por quê? Quando ela diz que não vai fazer, ela é chantageada com as fotos, com os nudes que ela enviou. Então ela acredita no primeiro momento estar em um relacionamento, um namoro virtual, um web namoro, quando na verdade ela está sofrendo violência, né? Violência virtual. Isso gera um dano psicológico incrível nessa criança e adolescente. Imenso. Às vezes, meninas chegam a tentar contra a própria vida, porque passam por isso sozinhas, têm muita vergonha ou muito medo de contar aos pais que estão passando por isso, porque uma vez que a foto foi enviada, elas ficam completamente nas mãos do agressor, porque eles então ameaçam divulgar essas fotos, expor na internet, vender em sites adultos ou expor isso no grupo ali da escola, no WhatsApp da escola, e a adolescente fica totalmente vulnerável e totalmente à mercê desse agressor. Isso acontece com muita frequência, uma frequência muito maior do que os pais imaginam. Nós temos inúmeras vítimas pelo Brasil, que estão sendo acompanhadas por setores de psicologia e de saúde mental, das delegacias envolvidas nessas investigações. E é muito grave, porque os pais não fazem ideia do que acontece de madrugada dentro dos quartos, nos telefones. Agora, ainda dentro desse perigo virtual, dessa questão do estupro virtual, que é muito novo para mim, tem a questão dos desafios que ainda existem na internet, né? Sim. E aí motivam os jovens a cometerem atos violentos. Exatamente. Eu não sei se tem relação, nós conversamos sobre aquele caso, aqueles jovens que agrediram aquele cãozinho, cão-orelha. Sim. Não sei se faz parte de desafio, mas aquilo tudo motiva o comportamento dessa juventude. Como é que é isso, doutora? 2 questões. A exposição contínua a conteúdos violentos gera uma dessensibilização à violência. Então, aquilo que antes me chocava, me assustava, me causava mal-estar, passa a ser normalizado, banalizado, naturalizado. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente tem aí
adolescentes que iniciaram a sua exposição a conteúdos violentos, inclusive conteúdos inadequados, conteúdos adultos, com violência, conteúdos com crueldade animal e por aí vai. São muito diversificados esses conteúdos. Então, como essa exposição é muito persistente, gera, né, esse comprometimento do que a gente chama de emoções pró-sociais. Empatia, colaboração, seguir regras, né? Posto isso, o que a gente vê é também um universo que estimula, que financia, é importante entender que tem um mercado por trás disso, que financia esse tipo de produção de conteúdo. Então, os adolescentes, eles passam muitas vezes de consumidores a produtores desse tipo de conteúdo. Então, às vezes em troca de dinheiro, às vezes por chantagem, né, por coação, chantagem, eles então passam a produzir esse tipo de conteúdo. E isso às vezes é exposto em tempo real, em plataformas de streaming, ao vivo. Para centenas de espectadores, né, de pessoas que incentivam crueldade com animais. E aí não só crueldade com o outro, mas crueldade consigo mesmo. Então, os desafios que você menciona, né? Inalar aerosol, baleia azul, que foi isso, também, né? De automutilação. São inúmeros os desafios, né? E temos um público enorme que consome isso, que incita, inclusive incitar, estimular é crime, né? Qualquer tipo de incitação a cometer qualquer tipo de crime ou de autolesão é crime. E a gente tem, então, esse universo totalmente desconhecido pelos pais. Totalmente desconhecido. Então, às vezes o pai acha que o adolescente está ali conversando com os coleguinhas, que é um joguinho inofensivo, e o que está acontecendo é extremamente grave. E eles não contam, porque tem medo, vergonha. Você consegue dar para esses pais? Que é difícil também monitorar. Vamos falar de um adolescente de 16, 17 anos. Como é que a mãe, que às vezes não tem tanto acesso, né, pode interferir nisso? Talvez o diálogo. Como é que seria o passo para isso, doutora? Pois é, curiosamente, de modo geral, os adolescentes mais velhos, 16, 17 anos, eles já não são tão vulneráveis a esse tipo de crime. Eles já têm um uso, já fazem um uso um pouco mais responsáveis ou então são identificados. Talvez o perfil daqueles violentos, como do cãozinho, os agressores. Exato. Isso. Essa faixa etária, 16, 17, a gente identifica ou adolescentes que já conseguem fazer um uso mais responsável ou estão entre os agressores, os que cometem os crimes, né, os atos infracionais na internet. Quem está mais vulnerável são os pré-adolescentes e adolescentes mais novos, né, que às vezes ficam ali, às vezes não, né, ficam ali totalmente expostos, totalmente vulneráveis mesmo. Então, essa faixa etária é uma faixa etária que precisa de cuidados mesmo com resistência. Então, os pais precisam vencer o baixo letramento digital. Então, procurar ajuda profissional ou procurar maneiras de se informar sobre o que acontece na internet, nas redes sociais, hoje, né? Que tipo de exposição os filhos enfrentam. Então, primeira coisa, é vencer o baixo letramento digital. Os pais são... Interessante, porque nós falamos de Discord aqui, eu tenho certeza que tem pais e mães que estão assistindo que não fazem ideia o que é o Discord. Absoluto. O próprio Roblox, que é um joguinho que eu só entendo hoje que meu filho joga, ainda é muito desconhecido pra gente dessa geração. Sim, e são vários. O próprio TikTok, o Reddit, que é um fórum também, que, né, se pode ali compartilhar diversos conteúdos com uma moderação muito falha. E, enfim, a gente poderia ficar aqui citando dezenas e dezenas de possibilidades. Então, vencer, né, o baixo letramento digital, se informar, se orientar, se munir, né, de entendimento, porque quando você entende, você tem mais condições de agir. Sustentar uma autoridade, uma restrição de uso, mesmo com resistência da criança ou do adolescente. Então, é vencer a permissividade. Isso também é difícil, é necessária ajuda profissional. Muitos pais têm medo de serem mais firmes, né, de exercerem a sua autoridade e isso prejudicar a relação com o filho, né, dos filhos ficarem ali, se rebelarem e etc. Porque radicalizar e tirar o celular também não é o caminho, né? Pois é, depende. Já tive casos no meu consultório em que a orientação foi tirar
Radicalmente, porque os efeitos e o comportamento apresentado era tão danoso e a impossibilidade naquele momento de fazer um uso responsável era tão grande que aos 15 anos a orientação foi retirar completamente. Abstinência total de telas. Imagine só a reação daquele adolescente. Foi muito difícil, mas com a ajuda profissional, né, a gente consegue construir o entendimento do adolescente também de que limite é amor, é proteção. Não estou tirando a tela para te punir. Você está adoecida, você está em risco e nós vamos cuidar de você. Isso é um ato de proteção. Claro que quando isso é feito sozinho, né, assim, de forma não acompanhada profissionalmente, pode ser muito mais difícil, mas com acompanhamento profissional, os pais se sentem mais fortalecidos. Você me lembrou um caso, um episódio que correu comigo. Meu filho sempre consumiu o telefone e às vezes, em algum momento, eu confesso que eu desequilibrei. Hoje eu regulo mais, mas quando ele tinha 8 anos, ele já tinha um telefone que ficava com ele. E aí eu lembro bem que o consumo era excessivo e certa vez nós fomos à praia. E lá eu tirei o telefone, agora é praia, não vai usar o telefone. Ele apresentou comportamentos que eu tenho certeza, isso não foi estudado, por exemplo, dores no joelho, sentia dor no joelho. Eu fui no médico, fiz isso aqui, fiz exame aqui, ali, não achou nada. Eu acho, talvez a senhora pode agora talvez me ajudar a definir, que isso foi um reflexo emocional que gerou nele algum estresse, alguma dor que ele não sabia definir, que era a ausência do consumo digital, que era excessivo demais. Mesmo estando na praia, lugar para correr, para brincar. Abstinência dói. Isso, abstinência é a palavra. Dói no corpo, né? E a tela, ela pode ser uma droga como qualquer outra, né? Ser um objeto que sustenta um vício como bebida, né? Enfim, a gente vê a questão das bets, não vamos entrar nisso, né? Mas a gente tem pessoas arruinando suas vidas pelo vício no jogo, vício em conteúdo adulto. Isso. Enfim, mas voltando, né, ao nosso ponto, os pais precisam de ajuda para sustentar essa retirada quando necessário, controlar, limitar e monitorar. A gente tem aí recursos para monitorar o que está sendo acessado, para bloquear sites inadequados. Dentro, né, do que for possível, orientar e conversar com os filhos, no sentido de que, olha, se alguém, né, se você abrir um vídeo que seja estranho, se alguém te oferecer dinheiro ou benefícios no joguinho em troca de alguma foto, não faça isso, converse comigo, eu estou aqui, orientar para que a própria criança e o adolescente possam perceber perigos, porque de modo geral elas são vulneráveis. Maldade. Exato, exatamente. Se o papo está indo para um lado estranho, se são pedidos ali para fazer algum desafio, para provar alguma coisa ou para entreter, infelizmente, né? Que a criança e o adolescente possam reconhecer que a coisa está indo para um caminho que não é legal e pedir ajuda. Porque crianças não letradas também sobre os perigos, elas são mais vulneráveis. Extremamente mais vulneráveis. Então, na medida do possível, retirar o telefone antes de dormir. Porque a maior incidência de crimes digitais acontece na madrugada. É na madrugada que os adolescentes e as crianças estão expostos, porque os pais vão dormir, não sabem que os filhos estão ali madrugada adentro, né, na internet. Então, a gente tem algumas medidas, observar alterações de comportamento. Então, retirou o telefone, alteração de humor, agressividade, irritabilidade, ou percebeu uma queda no desempenho, no rendimento escolar, né? Esse tipo de alteração, a criança muito calada, muito isolada, usando escondido, porque isso acontece, é uma característica dessa abstinência, querer usar escondido. Então eu dou um jeito de burlar ali o aplicativo que bloqueia, eu dou um jeito de pegar emprestado, eu dou um jeito de... né? Eu dou um jeito. E principalmente, não menos, né, por último, não menos importante, os pais, eles tendem a expor seus filhos para além do risco que a criança e o adolescente corre quando ele busca esse uso. É muito comum que os pais exponham seus filhos. Foto da criança com roupa de banho, por exemplo, né? Foto da criança tomando banho, vídeo tomando banho. Você não leva o seu filho de roupa de banho para uma praça pública,
Por que você expõe a foto dele na internet? Que é o mundo Que inteiro é tendo pública acesso. tanto quanto. Aliás, mais pública, porque Isso. não há controle de aonde essa foto pode parar. E a gente sabe que redes de exploração sexual infantil, 70% do acervo é retirado da própria internet, das próprias redes sociais dos pais. Que postam sem maldade ali, sem Nenhuma entender. maldade. Acham que isso vai ficar somente entre o círculo ali de família, amigos, mas a gente não tem controle para onde vai isso. Fotos podem ser manipuladas, comercializadas. Hoje, com a inteligência artificial, você é capaz de... Tu dá movimento àquela foto aqui. Entendeu? E isso é uma realidade. A gente não pode negar essa realidade. A gente precisa entender que essa realidade existe para que a gente possa proteger nossas crianças e adolescentes. Porque é isso. Estar em casa com o telefone na mão não significa não é garantia de proteção. Muito pelo contrário. Tá em risco. Agora, você me trouxe uma informação que me deixou assim pensativo. A dependência do consumo do celular, por exemplo, nas crianças e adolescentes, se comparado com o uso de drogas, é uma dependência muito próxima mesmo? Vamos dizer o seguinte, um usuário de drogas, que viciado em drogas, e um viciado em dopamina barata, que nós estamos falando da internet aí. Tem a mesma similaridade ali? O circuito cerebral que é acionado é praticamente o mesmo, que é um circuito de satisfação de prazer imediato, recompensas imediatas. Estímulos extremamente difíceis de você competir. Então, ler um livro é extremamente menos satisfatório e mais monótono do que jogar um joguinho super colorido em que eu ganho ali o tempo inteiro, perco o tempo inteiro. Esse circuito de recompensas que é ativado, ele é muito parecido com, por exemplo, quem tem o vício em jogo, quem tem vício, o jogo patológico, apostas, na verdade, que eu quero dizer. Isso. Compras, bebida, drogas, psicoestimulantes, psicoativos. É o mesmo mecanismo. Por quê? Essa dopamina barata, ela inunda o meu cérebro com uma recompensa que é extremamente satisfatória, mas isso dura segundos e eu preciso de novo, e mais, e de novo, e de novo, e de novo. Então, se desintoxicar eletronicamente é tão difícil quanto passar por qualquer outro tipo de reabilitação. E aí nós estamos falando não só para criança e adolescente, aí nós estamos falando para todos nós. Para todos nós. Porque hoje, se você perguntar quem nos assiste aqui, qual a primeira coisa que a pessoa faz quando levanta, a maioria vai dizer que vai pegar o celular. Provavelmente. E é uma dependência ali, já é uma dependência. O telefone virou uma extensão do nosso corpo. Se a gente perguntar aqui quem lembra algum número de telefone por conta própria, quase ninguém lembra, gente. Está tudo armazenado aqui. Então, nesse sentido, nós temos piores indicadores, e aí de modo geral, não só para crianças e adolescentes, piores indicadores de memória, piores indicadores de cognição, piores indicadores de atenção e concentração, de vocabulário. O uso do chat GPT, por exemplo. Transformou o mundo. Transformou preguiçoso, todo mundo não precisa fazer mais nada. Cérebro preguiçoso, exatamente. Então, a gente precisaria aí fazer uma higiene. Não é para demonizar, não é para retirar absolutamente dependendo da faixa etária e dependendo do caso, mas é fazer uma higiene, limpar, evitar de acessar telefone durante as refeições. A criança está ali com um comportamento mais difícil, mais chatinho, não quer comer, ela precisa ser educada, ela precisa ser ensinada e não anestesiada ou distraída. A impressão que eu tenho é que quando se dá o telefone para que a criança coma, é que ela seja distraída. Então, ela não aprende mesmo a suportar o ócio, ela não aprende a lidar com a frustração, ela se torna imediatista, ela entra em sofrimento, entra em colapso. Então, os danos para o cérebro de crianças e adolescentes e para dos adultos também são incontáveis, assim, infindáveis, tá? Por isso que é tão importante que a gente aprenda, para que a gente saiba
aonde atacar o problema e como fazer. Outro grande exemplo são os vídeos curtos, né? Nós temos o próprio YouTube e é estudado isso, né? Toda a implantação de um sistema dessas mídias são pensados em fixar a pessoa, gerar retenção, né? Exato. E os shorts, para mim, é um dos males maiores. Por que eu vejo assim? Talvez você possa me corrigir. São consumos distintos e em tempos menores. Ou seja, meu filho mesmo fica no shorts, eu proíbo ele em alguns momentos, falo, olha filho, você não pode ficar no shorts do YouTube agora na hora de almoçar, você não pode ficar... Porque ele não consegue concentrar em nada. Ao mesmo tempo que tá vendo uma criança pular, tem uma criança dormindo, tem uma brincadeira, tem um jogador de futebol. Existe um estudo falando sobre isso, esse acesso, esse consumo, desse consumo rápido? Temos vários estudos que mostram o quão fragmentada a informação é quando a gente tem essa nova modalidade de exposição de conteúdo, porque a ideia é exatamente isso que você disse, gerar o engajamento, prender a atenção nos primeiros segundos. Então, nós estamos perdendo a nossa capacidade de manter o foco, a concentração por mais tempo, porque a sensação, a compreensão, toda a associação que o cérebro faz ali de fixar mesmo, né? De prender a atenção nos primeiros segundos. Acabou tanto que hoje a gente já não consegue ouvir áudio sem ser na velocidade isso é verdade. 1.5, 2. A gente não consegue, Você às acredita vezes... que eu ouço livros na velocidade 2x? Porque o cérebro passa a não suportar. Ele já está treinado com a velocidade, ele já está treinado com isso que é curto, rápido, a compreensão. De repente eu posso, inclusive, pôr esse podcast em 2x, né? Talvez para ajudar muita gente que assiste a gente. Pode ser que tenha alguém aí, né, assistindo a gente na velocidade 2. Então, os shorts é exatamente isso. É veloz, é um conteúdo simples, simplificado, que não exige muito esforço para ser compreendido, mas extremamente fragmentado. Olha só, se você, por exemplo, postar um vídeo no Instagram, por exemplo, ele avisa, olha, vídeo de 3 minutos não dá uma boa retenção, ele avisa. Ele quer sempre menos tempo para você gerar mais conteúdo. Exato. É muito engraçado como é pensado nisso. O próprio celular, né? Antigamente, as imagens eram feitas deitadas. Manda a sua imagem. Hoje é tudo assim para que a tela do celular fique toda ocupada com conteúdo só, para que você não se distraia com outra coisa. Exato. É uma hipnose, ó. Presta atenção nisso que eu tô falando. Que doideira esse negócio, né? E acaba prendendo a gente. Mas isso, por que a gente permite esse mal? Por que a sociedade, no geral, doutora, ainda assim se enfia nesse mundo virtual? Estamos tão dependentes disso. Nós somos iscas, vítimas. Tem todo um mercado por trás disso, né, Pablo? Existe uma indústria. O mercado digital é uma indústria. As redes, as publicidades, os algoritmos, eles são todos pensados exatamente para isso. É muito interessante pensar que as únicas indústrias que chamam os seus consumidores de usuários é a indústria de drogas e a internet. Olha, é verdade. Usuários da internet. Meu Deus, isso é forte. Exatamente. Nunca parei para pensar. Então tem um mercado por trás, todo estruturado, que vai se modificando, se transformando para nos capturar mesmo, Caramba, isso é forte. Né? Vocês perceberam isso? Para você que nos assiste, obrigado para você que está acompanhando aqui o nosso podcast. Quem chegou agora, seja bem-vindo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, viu? Eu converso aqui com a doutora Maíra Barroso. Ela é especialista, psicóloga, né? Professora universitária. E nós estamos falando sobre o acesso à internet, principalmente entre as crianças e adolescentes, e também esse acesso desordenado. Agora, quando você fala... E você ressalta, né, que na internet somos chamados de usuários da internet. E o uso de drogas, os usuários de droga. Isso nos coloca na mesma posição e somos todos viciados no final das contas. A diferença é que eu não estou ali debaixo do viaduto, não estou andando pela rua fora desesperado. Aliás, alguns até estão, né, hipnotizados. Sim, sim. Caramba. Agora, vamos lá então para salas de aula. Essa criança, esse adolescente que faz o consumo excessivo, ela vai ter problema dentro da sala de aula para aprender, por exemplo, uma geografia? Você como professora hoje, seleciona para a universidade, então são pessoas mais à frente, mas porém também que estão conectadas. Existe esse desafio da sala de aula versus consumo excessivo de tela? Totalmente, totalmente. Como eu disse, não dá para competir com o estímulo que a tela gera.
Então, o modelo de ensino tradicional, que é ali 4 horas, no mínimo, sentado na carteira, ouvindo o professor, tendo que copiar ou lendo um texto escrito, impresso, livro impresso, isso é extremamente contrário ao modelo veloz, fragmentado, curto, extremamente sedutor, com estímulos mais variados possíveis de som, cores, luzes. É uma discrepância muito grande e não me surpreende o fato de termos hoje tantos diagnósticos, falsos positivos, por exemplo, de TDAH, transtorno do déficit de atenção. As pessoas acabam confundindo isso, né? Exatamente, porque realmente hoje as pessoas conseguem assistir uma série mexendo no telefone, dirigir mexendo no WhatsApp, e isso é um compartilhamento, uma divisão da atenção que não é prevista. Então, quem faz um monte de coisa ao mesmo tempo não está prestando atenção em nenhuma. A verdade é essa. Então, a gente perde em qualidade para o aluno, seja ele criança, adolescente, adulto, é extremamente difícil se concentrar. Extremamente, porque o estímulo que está ali na sala de aula ele é extremamente monótono se comparado com o estímulo que as telas nos dão. Agora, nós estamos falando de criança, adolescente, mais jovem. Existe também algum caso em idosos que estão também nesse consumo desacerbado, talvez, vamos dizer assim? Os existe pesquisa? Como estão vulneráveis de uma outra forma. Os idosos, eles estão muito mais suscetíveis a golpes e fraudes. A gente viu recentemente alguns casos, também de web namoro com finalidade de extorsão financeira. Geralmente os idosos estão ali mais solitários, sozinhos, e aí eles tendem então ou a se envolver com as apostas ou se envolver em relacionamentos virtuais com prejuízo financeiro significativo. São ali extorquidos, fraudes, golpes, então eles estão suscetíveis de outras formas. Olha só, então a gente tem povo vulnerável na internet para todo canto, Exatamente. Ô, doutora, uma família quisesse começar agora a melhorar a relação dos filhos com a internet, com as telas, quais são os primeiros passos? Por exemplo, tem uma mãe e um pai nos assistindo agora e passa por isso. Olha, meu filho tem 10 anos e tá descontroladamente. Primeiro passo para ela tentar melhorar isso aí. Por mais que o filho ainda tenha um resultado bom na escola, que ela não perceba de fato que tem nada nocivo na vida dele, mas você tem uma dica para dar para essas famílias? O primeiro passo é reconhecer, sabe, Pablo? Acho que algumas famílias, talvez pela impossibilidade de enfrentamento do problema, não entendem que aquilo é um problema. Acho que o primeiro passo é entender. Um problema aqui. Isso. Como eu disse, investir em letramento digital, orientação, educação digital, e se não for possível fazer isso sozinhos, procurem ajuda profissional especializada. Existem muitos profissionais dedicados aos cuidados dessas questões disponíveis para enfrentar esses problemas junto com os pais. É uma construção. Então, de modo geral, eu recomendo que procurem psicólogos, psiquiatras infantis, profissionais que tenham aí condições de conduzir esse tipo de situação de forma eficaz, responsável, segura. E é interessante quando você fala, talvez, numa terapia, porque não é só a criança. Que a gente vê muito, olha, meu filho mexe mais no celular, meu filho fica muito tempo no celular. E os pais não percebem que começam deles. Exatamente. Que às vezes a ausência de cuidado com o filho está ali também no telefone. E talvez uma terapia, um atendimento conjunto comece a entender que a família toda precisa de um tratamento, uma orientação, não é isso? Orientação de pais, treinamento de pais. A gente trabalha com todas essas possibilidades. Seria um treinamento até? Sim, treinamento de pais para diversas questões. Não só em relação ao uso da internet, mas às vezes uma criança que tem um diagnóstico recente, alguma questão ali pontual que os pais precisam lidar, alguma queixa escolar, a gente tem essa possibilidade de orientação, psicoeducação, treinamento, então a gente não precisa passar por isso sozinho, tem sempre um profissional ali em condições de acolher essa família e cuidar. Medidas importantes como, por exemplo, a proibição de celulares nas escolas eu acredito que foi uma medida importante, né? Algumas escolas hoje não têm o acesso, é proibido até. Isso é um passo. Você acha que a gente tem que estudar novos passos na sociedade para tentar distanciar esse menino aqui, deixar ele do lado um pouco? Como é que é isso? A coisa saiu
tanto do controle que a gente precisou de uma medida drástica para lidar com uma situação que chegou, que extrapolou o limite. Então, acho que a gente precisa repensar, sim, repensar muito o nosso modelo aí de educação, repensar o nosso modelo, né, de parentalidade, vencer permissividade. Acho que um dos maiores maus do século em relação à parentalidade é exercer autoridade, né, assim, sem ser autoritário. Então é uma medida difícil, os pais têm essa dificuldade, mas não por uma má intenção, né? Talvez porque ninguém pôde ali orientar adequadamente, né? Então acho que esse espaço, por exemplo, é extremamente importante para a gente iniciar esse debate, para a gente informar um pouquinho, né? É claro que é um universo gigantesco de informação a respeito disso, mas quanto mais a gente puder falar sobre, mais condições os pais terão de identificar que aquilo está acontecendo. Eu falei pra você que eu dei um celular pro meu filho muito novo, né? O que você diria pro pai, pro Pablo, que deu um celular pro filho com 6 anos de idade? Eu te pediria para adiar ao máximo e ofertar outros dispositivos, né? Jogos que sejam mais lúdicos, eletrônicos menos nocivos, menos viciantes, menos estimulantes, ou jogos mesmo, né? Que não sejam eletrônicos, ofertar prática de esporte, atividade física, isso até é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né? Assim, prática de atividade física moderada a vigorosa na infância e adolescência, extremamente importante, combate sedentarismo, combate questões de saúde mental. Então eu pediria para você adiar ao máximo. Os pais, adiem o máximo que vocês puderem. Tá certo, agora o meu já foi, mas eu tô tentando controlar. Agora, por exemplo, comparando então um eletrônico aqui, tem os meninos no estúdio aqui, que com certeza da minha época teve seus Ataris, seus Super Nintendos, o consumo do videogame, que já era um consumo no passado também, muitas crianças e adolescentes ficavam presas ao videogame na televisão, mas comparado com isso aqui, ainda assim os jogos de console são considerados menos nocivos do que telas e rede social e internet. Justamente pela característica... Mas cria uma dependência também. Pode acontecer, mas nada como isso. Nada como a internet e como as telas, né? Smartphones, tablets. O jogo de console ainda é possível, porque é isso. Ele não está conectado na internet, pelo menos os antigos isso, não. Né? Na época do Chiquinho, o Atari ali não tá. Exatamente. Então tem essa vantagem de não estar conectado à internet e a vantagem de que eu acho que ele é mais possível de ser restringido. Mas é interessante como que os jogos de console atraem muito menos. Porque não tem algoritmo por trás. O algoritmo, ele molda o nosso comportamento, ele molda o nosso padrão de consumo, molda os nossos desejos, aspirações. Então, repito, tem um mercado, uma indústria por trás. Que o tempo todo está pensando em formas de nos aprisionar na internet. Exatamente, de nos manter, né, o máximo de tempo possível. Eu não posso nem ficar falando muito mal da internet, né? Eu tô precisando um pouco para manter aqui no canal, senão assiste o podcast até o final. Se a gente começar nesse papo, o pessoal não fica até o final do podcast, né? É isso. Falei final, nós estamos meio caminhando para a reta final do nosso podcast, que o tempo voou rapidinho, passou voando, né? E assim, não tem muita coisa para a gente falar ainda. Mas eu quero aproveitar que a gente está tratando a questão do excesso de tela e o consumo para ir num outro aspecto que eu não falei. Eu falei muito sobre criança e adolescente, falei dos filhos, mas vamos para os pais, vamos para os casais aí, como você como psicóloga estuda a ciência do comportamento humano. Os relacionamentos, doutora, eles estão muito pautados aí, talvez, o consumo da opinião de cada celular. Eu falei isso outro dia, eu queria que você talvez me desse seu ponto de vista. Eu tenho o meu celular, o meu consumo, meu algoritmo e a minha vivência. A minha esposa, por exemplo, eu tô colocando eu e ela para citar duas pessoas. A mulher tem o consumo do celular dela. E aí o casal não se entende, porque ambos buscam aprovação e respostas no próprio celular. E tem tido isso porque os relacionamentos nunca vão entrar em acordo. Porque sempre cada um tá no seu mundo, no seu algoritmo e a resposta sempre vai ser conveniente a elas. Aqui nunca vai dizer coisa pra mim, olha, você tá errado. Aí eu vou correr do celular. Será que a gente pode enxergar um futuro
com relacionamentos prejudicados, casamentos aí que podem ser prejudicados por causa disso, doutor? Certamente, o que o telefone faz é roubar a possibilidade de diálogo, tempo de qualidade, né? O celular afasta, sejam os pais dos filhos, né? Os casais, ele nos afasta, porque o tempo, quando você assusta meia hora no scrolling, né? Rolando a tela, podia ter sido meia hora com seu parceiro, com a sua esposa, né? Conversando um pouco como é que foi seu dia, vendo alguma coisa juntos que seja, né, para ter tempo de qualidade. E se tem um desentendimento, o celular dele vai dizer, não, você tá certo. E o dela vai dizer, não, você tá certo. Provavelmente, se perguntarmos para a inteligência artificial, isso, não é? ela vai responder. E nunca vai entrar em acordo, nunca vai ter conversa. O ideal também é não deixar que o telefone fique entre vocês, né? Nunca entre vocês. O que é muito difícil. Possível. Difícil, mas possível. Doutora, vai pensando numa resposta, aliás, na resposta, uma mensagem que você possa deixar pra gente aí no final, para conscientizar essa sociedade que é importante entender que o meio digital tá aí, a gente não pode fugir dele, mas que entendam também que os cuidados são importantes, que todo cuidado é pouco, que você pode deixar de mensagem pra gente educar esse povo, que eu vou dar um recadinho lá e já volto, tá bom? Okay. Combinado? Meu povo, ó, o tempo voa aqui, né? O tempo passa, o tempo voa, quem é da minha época vai saber o resto do jingle. Mas olha só, obrigado você que tá nos acompanhando sempre, que tem sido nossa audiência fiel do podcast, que já é inscrito. Você que ainda não é inscrito, eu peço que, por gentileza, se inscreva nesse canal. Tô te pedindo nada demais, é só clicar aqui embaixo, tá tudo certo. Se inscreva, que é importante a gente aumentar o número de seguidores desse canal. Mas eu quero também a sua atenção para um recado importante. Você fez um financiamento, você lembra? Comprou aquele carro? Pois é. E aí, você está pagando financiamento, mas você sabia que você pode estar pagando 2 carros, sendo que você comprou um só? Coloca na tela a Pampulha Consultoria que eu quero indicar para esse povo aqui, ó. A Pampulha Consultoria ela é especialista em fazer revisão do seu contrato. Por isso é importante você se atentar a isso. Com certeza, tá? Tem aquelas cláusulas lá que são praticamente números matemáticos que você nem entende e você assina. Então, deixa eu te pedir um favor. Esse telefone tá aqui embaixo, é o telefone da Pampulha Consultoria. Liga lá e diga o seguinte, olha, eu quero saber se eu tô tendo taxa abusiva no meu contrato. Se tiver, eles vão te ajudar e você tem dinheiro a receber, tá bom? Ó, outra coisa importante também. A prestação do seu carro tá atrasada. Vai embolando tudo, você não regulariza, né? E aí, uma bela manhã, você é acordado por um oficial de justiça que leva a sua Hilux na frente da sua família, do seu filho. Pensa que vergonha? Não espere isso não, meu filho. Ó, e se já levaram, ligue na Pampulha Consultoria que o meu amigo Luiz e a turma toda lá dá um jeito pra você e resolve o seu problema, tá bom? Essa é a minha indicação, Pampulha Consultoria. O telefone tá aqui abaixo pra você ligar lá e resolver a sua vida, tá bom, filhão? Deixa eu também agradecer mais uma vez ao Odonto Araújo, que é a família da Patrícia Bertes cuidando da sua. Eu trato minha saúde bucal na Pampulha. Ó, que Pampulha? Pampulha é outra, eu tô embolando tudo. Na Odonto Araújo, pronto. Tá aí, a Odonto Araújo eu cuido da minha boca, do meu sorriso, da minha estética. Por isso quero convidar você a conhecer a Odonto Araújo, que fica ali na Rua Tamoias, número 1200, no centro da capital, tá bom? Dê um pulo lá e diga, olha, eu vi lá com o Pablo no podcast. Vocês vão dar um descontinho pra mim, né? Você pode ter certeza que sai alguma coisa boa, tá bom? Chama lá, um abraço pra Patrícia Bertes, minha amiga. E pra fechar, deixa eu falar pra você da Brasil Sustentabilidade. É uma empresa que cuida do meio ambiente, faz bons negócios cuidando do meio ambiente. Falei no início do podcast e falo mais uma vez, mas eu quero convidar você a acompanhar um trechinho aí da história da Brasil Sustentabilidade. Você vê a estrutura que é essa indústria aí, que trabalha de uma forma tão positiva. Coloca aí, Léo, pro povo conhecer a Brasil. Desde 2014, a Brasil Sustentabilidade se consolidou como uma das principais referências no mercado de destinação de resíduos com metais preciosos. Com sede em São Paulo, mais de 250 colaboradores e presença em 15 unidades distribuídas pelo Brasil, a empresa se consolidou como referência nacional no setor. Através de soluções inovadoras e um sistema de gestão estruturado, conquistamos o mercado brasileiro e estabelecemos parcerias estratégicas com países como Estados Unidos, China, Alemanha, Japão e Malásia. Nosso propósito é claro: dar vida aos resíduos por meio de soluções inovadoras, promovendo a destinação correta e o bem-estar ambiental. E seguimos com um objetivo comum:
ser referência em soluções ambientais sustentáveis para a gestão de resíduos no Brasil, reconhecida pela alta performance. Brasil Sustentabilidade. Mais uma vez, muito obrigado, meu querido Anderson Alves e Gabi Listmaia. Um abraço para todos da Brasil Sustentabilidade. Mas, chegando ao fim do podcast, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Obrigado por sempre estar disponível assim com as demandas, tanto lá do jornalismo, quanto a primeira vez aqui nessa mesa. E em breve você tem que voltar para a parte 2. Voltaremos. Mas como combinado, manda um recado para esse povo aí. Sim. Pessoal, façamos um uso consciente, responsável, produtivo e positivo da internet. E lembrem-se, o melhor da vida acontece fora das telas. E é o que está acontecendo aqui agora, nesse momento. Exatamente. Depois vai para a tela. Doutora, obrigado mais uma vez. Obrigada. Valeu você, demais, viu? Deus abençoe sua carreira, seu trabalho, sua vida, tá bom? Conte comigo. Meu povo, olha só, passou rápido demais, que podcast doido demais, por isso agora você vai compartilhar ele com o grupo de família, com seus amigos, que é importante a gente discutir esses assuntos. E se você quer parte 2, coloque aqui nos comentários, olha, quero o complemento aí da doutora aí para falar um pouco mais pra gente aí, tá bom? Não deixe de colocar. Mais uma vez, muito obrigado para você que nos acompanha. Lembrando que esse podcast é produzido pela LF Studio, videocast e podcast, que eu agradeço sempre, meu querido Léo, meu querido Chiquinho, são parceiraços nossos aí, tá bom? Vou ficando por aqui, mas lembrando sempre, meu povo, onde Deus passa, nada embaraça. Até a próxima.